Olá, querido aluno, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia com a professora Cássia. E na aula de hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre ordem mundial. Tá? Para você entender um pouco sobre ordem mundial, você tem que perceber o seu significado, né? A ordem mundial é a relação entre poder estabelecida entre países, né? Ordem de poder, né? Quando falamos em ordem mundial, hierarquia de poder, nós temos aí hoje Estados Unidos da América, né? Mas não foi sempre assim. No século XVIII, XIX, quem ocupava essa hierarquia era a Inglaterra. No século XVI, nós tínhamos aí as grandes navegações, né? Portugal, Espanha, né? E pela história do mundo teve várias ordenações, né? Em geografia nós vamos estudar sobre ordem antiga e nova ordem mundial, tá? Combinado? Bom, falando em velha ordem, né? É importante que a gente entenda o princípio, né? Através depois das guerras mundiais, né? Houve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E com o fim da Guerra Mundial em 1945, né? Quando ela terminou, ela trouxe como país vencedor alguns países importantes, como a União Soviética, né? Nós temos aí os Estados Unidos da América, Reino Unido e China e França, né? Esses foram os países que saíram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, né? Os 5 principais países né, da Guerra Mundial. A China geralmente não é citada, é comum não fazer essa referência à China porque ela saiu antes do término da guerra, né? Esses 5 países combatiam, né, os 3 países do eixo, né? A Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão imperialista, que foram derrotados, né? Desses 5 países vencedores, eles também se tornaram membros fundadores da ONU, tá? Esses 5 países que têm assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, que tem direito aos 3 Vs, né? Direito a voto, direito a vez, né? Ele tem também direito a veto, certo? Bom, nenhuma deliberação é aprovada se não tiver unanimidade entre os 5. Entre esses 5, 2 se destacam, né? Vamos dizer assim, eles são mais vencedores, né? União Soviética e Estados Unidos da América. Por quê? Porque dos países, né, do Reino Unido e França, eles saíram muito destruídos da guerra, né? O palco da guerra foi a Europa. E a China, pouco antes da guerra terminar, a China já havia se ausentado, saído do conflito, porque possuía um conflito interno na China, entre os nacionalistas, né, por Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung, né, que venceu a guerra da China e implementou o socialismo nesse país, né. Mas vamos falar dos Estados Unidos e União Soviética. Já eram, durante a Segunda Guerra Mundial, as maiores potências do planeta. E cada um possuía a sua própria ideologia. O socialismo e os Estados Unidos com o capitalismo. Eles lutaram juntos porque eles possuíam um inimigo comum, né? O nazismo alemão, o imperialismo japonês e o fascismo italiano. Quando a guerra terminou, o que acontece? Já não são mais amiguinhos, né? Eles não têm mais nada em comum. As rivalidades passaram a aflorar
E em 1947, ficar bem atento a essa data, Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, fez um discurso na Casa Branca, transmitido para todo o país via rádio, atentando-se aos efeitos do socialismo, do avanço, né, como se fosse um problema que deveria ser combatido, criando aí a chamada doutrina Truman, que se manifestou no Plano Marshall, um plano de ajuda econômica, né, aos países destruídos pela Segunda Guerra Mundial, principalmente França e Reino Unido. Bom, anos mais tarde, a União Soviética criou também um plano chamado Comecon, Conselho Econômico de Ajuda Mútua, né? Parecido com o Plano Marshall, né? Reconstruindo os países do leste europeu, impedindo que eles se debandassem para o lado dos Estados Unidos. Em 49 também é importante ressaltar a OTAN, né? Organização dos Tratados Atlântico Norte, e os soviéticos criaram em 1955 o Pacto de Varsóvia, né? Uma aliança mais militar. Então você fica atento ao Plano Marshall, que marca o início da Guerra Fria, beleza? Bom, a velha ordem vai de 47 até 89, 91. Por que essa dualidade de data? Porque teve o fim, na primeira data, do Muro de Berlim, né? E o final da União Soviética. Esse período foi caracterizado pela velha ordem, conhecida também como ordem bipolar, Guerra Fria, né? Às vezes você fica confuso com tantos nomes, né? Mas também o mundo dividido em leste-oeste. Atenção, porque essa divisão não é física, tá? Ela é ideológica, entre socialismo e capitalismo. Oeste, capitalismo, leste, socialismo. Mas você não pode confundir, porque vamos fazer uma análise. Cuba, vamos colocar assim, Cuba, ela está no lado oeste, mas ela é socialista. O socialismo é o leste. E o Japão? O Japão, ele é capitalista, mas ele está no extremo leste, mas pertence ao capitalismo oeste. É um pouco confuso, né? Mas basta você entender que não é uma divisão física, sim ideológica, ok? Também é interessante dizer que não se fala mais mundos, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Até então falava que o primeiro mundo era capitalista, o segundo mundo socialista, com seus países, né? E o terceiro mundo abrangia aqui a América, né, Latina e a África, né? Nós. Então, nós falamos aí da porção norte e sul com influências, né? A Guerra das Coreias também foi algo, né, que marcou a Guerra Fria, que foi ideológica também, mas essa divisão persiste até hoje, tá? A Guerra do Vietnã, que terminou com a vitória do Norte, mesmo que o Sul foi apoiado pelos Estados Unidos, tá? Então foram algumas coisas marcantes, né? Uma também foi a crise dos mísseis, que envolveu Cuba, né? Cuba teve uma revolução em 59 com Che Guevara, Fidel Castro, e a União Soviética ofereceu apoio, né, para Cuba. Em troca disso, Cuba se compromete a adotar o socialismo e permite que se instalem mísseis, né, em seu território, apontados para os Estados Unidos. E foram 13 dias, né, de muita tensão, porque essa crise
ela precedia a Terceira Guerra Mundial, né? Entre os Estados Unidos e o socialismo. Foram 13 dias muito tensos, tá? Felizmente, deu tudo certo, eles conversaram, se entenderam, né? Negociações foram feitas e a União Soviética, então, retirou os mísseis e o mundo respirou aliviado, né? John Kennedy e Nikita Khrushchev, né? Esses dias foram 13 dias que abalaram o mundo. Tem filme também, tá? Vale a pena assistir para entender, né? Como se sucedeu tudo isso. Ok, galera? É isso aí. Caracterizamos a velha ordem. Na próxima aula, vamos falar sobre a nova ordem mundial. Fique ligado. Beijo, tchau!